colegas ali que não estão na mesa aqui no Unicamp, como o Stolf, o Valdo, a Ana Friedland, que estou aqui vivendo hoje aqui, que há muito tempo lá. Eu venho aqui desde 76, acho que comi até doutorado, que foi em engenharia elétrica, quando começou a matemática aplicada, começou por engenharia elétrica na época, né? O irmão orientando o pessoal todo lá, o ex-reitor. Então a minha ligação com essa universidade também é antiga, né? Acho que é muito importante, venho sempre aqui com muito prazer. Né? Meus colegas também aqui, batedores, estão aqui, já foram apresentados, né? E assim por diante. Veja o seguinte, quer dizer, eu acho lindo esse negócio de... Eu vou começar pelo final aqui. Né? Ensino, pesquisa e extensão. Ninguém sabe o que é extensão no mundo inteiro, só aqui. Né? Então, boa extensão é a pesquisa, né? Também sim. Vamos não é limpar a rua na cidade, não é vacina na rua, quer dizer, porque há uma confusão muito grande, né? Quando digo isso, eu quase me mato, né? É um elitista. Né? O pessoal acha que a FJ é limpar a favela do lado, deve tomar, enfim, porque a FJ está no meio, né? Nós estamos no meio realmente do Complexo da Maré, do Complexo do Alemão, nós estamos na universidade, as maiores universidades do país, no lugar realmente que mostra a divisão de vidas e sociedades, assim por diante. Então é interessante, quer dizer, ver como é que também essas coisas são. Agora, vou voltar um pouco ao assunto aqui interessante. Né? Como tentar animar a universidade visando a estudar matemática, por exemplo, a interdisciplinaridade. Eu estava hoje comentando com algumas pessoas, por exemplo, quando a gente quer aglomerar no Brasil, a universidade faz show de dança, show de música, show de ginástica, esporte. Por que não fazer show de matemática? Você está maluco? Ou show de poesias, né? Quer dizer, como não criar um espaço onde as pessoas possam conversar com matemática, né? Quem visita os museus de história, ciência e tecnologia no país, ninguém quase fala em matemática. Tem coisas bonitas para serem mostradas. Mesmo, não é só aqui, você viaja, eu vejo muitas poucas coisas divulgam, as coisas interessantes, muito ligadas à física, à química, os fenômenos que vieram até em modelos matemáticos. Né? Então, como levar que existe matemática? Há pessoas que pensam que leis físicas são divinas, que Deus construiu a lei de Newton, né? Não são modelos matemáticos. Né? Então, é complicado. É uma coisa divina. Então, a engenharia, eu acho que lei divina é aquilo, a lei divina tem que dar aquilo, como se não fosse o modelo da realidade. Quer dizer, isso só vale com um certo intervalo. Né? Então, todos esses tipos de discussões podem ser levados em consideração. Né? A ideia de modelo, teoria, e não sei o quê, são muito próximos. Eu não gosto do modelo. O que ele faz? Eu sei que faz uma teoria, mas ele também está modelando uma ideia de história, da geografia, tem a parte teórica, muitas vezes as teses de ciências sociais, eu li muito pouco, eu li bastante essas coisas também, são modelos da realidade que eles chamam de modelo, eles chamam de teoria, né? Eles chamam de enfoque, enfim, mas na realidade são modelos com outro tipo de lógica na cabeça, né? Isso é importante. Eu acho que isso é um ponto que a gente pode pensar, como trazer as pessoas que trabalham com a gente, etc. Eu acho que é algo que a universidade pode abrir mais nesse sentido. É difícil, sim, não é fácil não. É difícil. Eu fui reitor de universidade grande, com a FJ também, hoje tem 50 mil alunos, na época tinha um pouco menos, tá certo? Com 8 hospitais. Né? Por exemplo, os hospitais universitários, quem que faz tecnologia com os hospitais universitários? Nenhum, com raio exceção, talvez um aqui ou dois. Né? Tem mais de 600 hospitais universitários no país, públicos. Né? Não tem matemáticos trabalhando lá, não tem administradores, não tem engenheiros. Né? E vai nos grandes hospitais americanos, você tem até medalha Fields lá dentro. Né? Então, quer dizer, reconhecimento de padrões, há pessoas que acham que estão vendo realmente a fotografia deles numa fase da ressonância magnética, estão achando que estão vendo realmente, né? Que aquilo não é um estudo de dados, de fios, etc, que faz outras áreas. Quer dizer, então, até essa visão, olha que isso aqui não é assim, isso aqui nós interpretamos esses dados dessa maneira e pode haver erros. Né? Então, eu acho que há toda uma espécie de abertura. Uns 20 anos atrás, eu fazia parte era membro da American Mathematical Society. Eles fizeram uma estatística e 60%, de toda a população americana, né, formada, 60% da população não conseguia entender que era um diagrama de pizza, e a ideia de porcentagem, outra também, e juros compostos, ninguém sabe. 2% ao mês, 24% ao ano. Então essa ideia de 1,02 da potência 12, ninguém sabe.
Não, mas esse é um negócio geral. Isso, essa tapeação não é só aqui não. 60% a gente na população americana formada era incapaz de saber essas coisas. Então imagina o que é. Então isso é ignorância também ligada a várias áreas da gente. Quer dizer, a matemática está escondida em tudo isso aqui também. Então, como evoluir, como trazer a importância? Não. Inclusive, matemática pode ser arte, pode ser ciência, pode ser, enfim, um pouco importa que seja, né? Mas é importante, quer dizer, essa discussão na universidade trazer como animar também o nosso estudante, certo? Eu acho que o estudante é como ele é. Não importa, no meu tempo era assim, no meu tempo tinha vagabundo dessa também, tinha rolador, etc. E hoje é diferenciado, ele não quer ir ler, ele quer trabalhar em 4 janelas, sabe, em 4 janelas para trabalhar, ele trabalha muito bem, uma é para fazer pesquisa, outra é para conversar e tal. Não importa, ele trabalha, enfim, na orelha, naquele negócio, escuta lá. Se ele está trabalhando no laboratório, está dançando, ele está fazendo as coisas. Eu acho que ele não faria, mas ele faz. Então tem que reconhecer que é diferente também, quer dizer, tudo diagonal, ninguém vai ter paciente ler com detalhe as coisas. Né? E estudar também. Né? Então, a gente tem que exigir como eu fui, ou como ele foi, né? Quer dizer, isso também tem que abrir, é diferenciado. Não? Tem mostra de dança hoje como tinha no passado, de outra maneira, né? Os interesses, certo? E assim por diante. Então, esse debate, então essa abertura da capacidade, né? Eu tive ex-alunos, né? O próprio a Carlile aqui, que fez mestrado em 3 anos e meio, foi no curso em matemática, ele fez mestrado em 3 anos e meio, Carlile, né? Fez curso de biofísica, em ciência da computação, na matemática, sei lá, e fazia com nota e tudo, né? Ela tinha A em tudo, não era só de ir lá, não ir embora, não era. Fazia tudo. Então, há pessoas que gostam, que abertou a universidade. Inventaram crédito para quê? Isso foi feito para fazer coisa em 3, 4 áreas. A matemática é um pouco mais aberta, pega a engenharia, pega a medicina. O engenheiro do FJ, o aluno chega hoje, todo dia de segunda a sexta, 8 às 10, 10 e meia-dia, 1 às 3, 3 às 5. Tem aula esse tempo. Tem a média de 2 horas e meia, 3 horas por dia de condução. Vai estudar quando? Nunca. Mais de 4 disciplinas ninguém pode estudar. Um engenheiro químico para se formar, aqui talvez, em 5 anos, vai ter um período, fazer 9 disciplinas. Eu duvido que alguém concorde 5 pelo menos, né? E o resto rola com o professor, prova para casa, aquelas coisas que faz, né? Tem que negociar. Então faz de conta também algumas áreas, entendeu? E uma das coisas piores disso do Brasil são os conselhos regionais de tudo, engenharia, de tudo, né? Ainda bem que não quiseram regulamentar as profissões em algumas áreas. Você pensou, a pós-graduação regulamentada, ela tinha acabado. Você não pode ser um curso que não pode, é sempre coisa a mais. Né? Outra que foi bem colocada aqui, né? Como é que a ideia de leitura, de estudar, aprender? Né? Isso não adianta, o mais a gente faça a força de aula, né? Olha, eu tive aula com o Ron Schwartz, medalha Fields, 600 alunos estudando análise, 600, 400 dentro, 200 fora. E não era pior do que os 50 fazendo aqui no Rio. O nível de bomba era o mesmo, porque a pessoa estudava. Na Itália dá aula para 300 alunos, 250 anos, não, acho que o Léo foi embora. O Léo foi no acidente. Então, quer dizer, quem dá o cara do Rubia também, que é prêmio Nobel. Não era eu só, não. O prêmio Nobel tem que dar para 300 alunos. Né? Então existe uma visão, né, que tem coisas pequenininhas para pouca gente, não é isso, não. Na verdade, é um universo, tem que abrir. Né? Então é importante como adaptar isso no trabalho da gente, tá certo? Né? Leitura, trabalho, prova, essas coisas têm que ser cobradas. Acho que a universidade nossa continua um coleginho. O professor é professor de colégio, o aluno é professor de colégio, ninguém acredita no aluno, mas ele é melhor que o professor e não sabe. Existe curso na minha universidade, por exemplo, não vou dizer o nome, mas os alunos são muito melhores que os professores, não muito melhores. Né? E vão lá para ter o diploma da universidade, mas certamente aqueles alunos vai metade dos professores de algumas áreas, que eu fui reitor lá, que tem uma ideia mais ou menos do trabalho. Né? Então, agora, a minha discussão aqui, quer dizer, a nossa discussão é como criar um espaço na matemática, com interdisciplinaridade, usando as coisas. Né? Então, aí o colega lá junto falou na área de biologia, né? O outro na área de matemática industrial, o nosso amigo aqui, Bivilaco, também falou em área de construção de universidades. Né? Tem vários modelos, acho que não existe um modelo único, não. Tem coisa que a gente pode inventar, a gente pode copiar, tá certo? Né? Mas como trazer o interesse, né? E vai aumentar muito. Tem pouca gente na universidade. Esse país tem pouquíssima gente estudando a educação superior, relativamente, pelo tamanho do país, pela riqueza do país, tá certo? Né? Nós dobramos o número de vagas federais desde 2014, 2004 até hoje.
Mas aumentou muito mais na área privada, continuou com 25 nas áreas públicas, estaduais e tudo, e só em 75 nas áreas privadas. Não continua com a mesma dificuldade, o mesmo número de alunos da privada e pública que havíamos em 2004, 10 anos, com toda a evolução da educação federal que dobrou de vagas. Quando eu cheguei lá em 2004, havia mais vagas nas universidades estaduais que nas federais. Hoje tem mais na federal que nas estaduais. Mesmo os institutos tecnológicos, tudo isso ainda foi muito pouco nesse país, tá certo? Né? E outra coisa, não adianta, nós temos que trabalhar com o pessoal que é formado dessa maneira. Né? Senão não vai conseguir na universidade também não. Tá? Porque nós temos que. O problema nosso é esse vácuo entre o secundário. O Brasil, vocês têm uma ideia, há 55 milhões entre. Vamos começar estudando de 6 anos de idade até o último ano do secundário. Vamos chamar assim, 55 milhões. Só 8 milhões de escola privada, só 8 milhões. O país é um país muito mais público que vocês pensam, né? E quem vai de professor, quem isso na universidade privada, grande parte ruim também, né? Só porque não tem greve o pessoal prefere, porque tem aula sempre, né? Pelo menos vai, né? As turmas passam um tempo sem ter aula, né? Então o pessoal põe lá mais porque tem aula, né? E não tem greve. Então, você tem, seu caso não cansa, você conta os dedos com as bons também, esse privado. Você vai pensar que tem muita coisa privada bom também, né? Então, quer dizer, olha só a quantidade do país estudando, né? Forma o secundário talvez com mais dificuldade, né? Porque a gente não consegue formar os professores também, nosso papel universitário não está cumprindo. Você vê, quando se licencia em matemática em universidades públicas, um número muito pequeno total de professores. Eu fui secretário de Educação em janeiro, por um ano, né? A maioria dos professores de matemática é universidade privada. Tá? Pouquíssimo era na FJ, ou na Fluminense, ou na UERJ, quer dizer. Então as federais, as estaduais não têm um papel propendente na formação de professores, porque se paga mal o professor. Tinha alguns estados, né? Agora, a carreira boa é federal. Um professor de segundo, o Rio de Janeiro tem o Colégio Pedro II, que tem 20 mil alunos, tá certo? E ganha como um professor da universidade. Tem os colégios de aplicação, tem o Cefes, quer dizer. Então, o Rio é o estado mais privilegiado que tem na federação em termos de educação básica, porque o estado é muito ruim, mas é muito bom o federal lá dentro, então ajuda bastante a elite. E tem mais, quando a escola era boa, o pessoal, a classe média queria concurso para entrar. Claro, porque ela seleciona, né? Quer dizer, a dificuldade também é que as escolas boas sejam para as pessoas que mais necessitam. Tá? Cefet São Paulo, é um colégio, a maioria faz medicina, direto. Para quem fez o Cefet, quer dizer, só porque é uma formação boa, não é? Mas não para fazer a tecnologia, para fazer a parte de medicina, por exemplo. Dá 50% do Cefet de São Paulo passam nas grandes faculdades universitárias públicas do país, em medicina. Então vê que há também a classe que pode pegar os lugares melhores de educação, que é normal, não estou dizendo que seja normal. Então, são pontos que nós temos que tratar, quer dizer, não pode esquecer que nós temos que estudar e formar. Agora, vamos esperar o secundário ficar bom. Então quem formou agora acabou, não tem mais chance. Quem formou nesse ano, na escola pública, São Paulo, Rio, porque São Paulo é muito ruim de educação por isso, não tem. Tirando 4 ou 5 estados, São Paulo faz parte da educação também, não é ninguém, olhei, não tem nada muito bom. Tem coisa melhor, mas a melhoria é muito pequena. Então, a universidade tem que acolher esse pessoal também. Não vão ter coragem também de dar um curso de 5 anos para fazer o cálculo zero, por exemplo, ou fazer um estudo dirigido. A universidade tem essa obrigação sim. Né? Porque quer fazer o quê, pessoal? Deixar o quê? Mal formado? Né? Tem que olhar isso também, certo? Eu briguei pelas cotas, para brigar comigo, eu fui pelas cotas, eu trabalho nessas áreas, porque é o único jeito de olhar um pouco como pensador do país, tá certo? Né? Isso eu chamo atenção, então a universidade também tem que pensar para frente, o Brasil tem que ter muito sério. Aliás, quase nós temos o papel do pensador universitário tem que resolver do presente e do futuro. Lá fora só o futuro, nós não, tem coisa do dia a dia. Aqui nós todos estão falando para o mundo que o matemático não vai à empresa porque não. Há 20 anos atrás foi feito mais tempo. Quando eu criei, nós criamos lá o Parque Tecnológico, me chamaram de vendedor, FMI, eu era privatizante, eu fui preso, fui comunista, fiquei 4 meses preso, eu era privatizante, eu vivo de salário, só tenho uma matrícula, eu sou aposentado com um salário só, né? Eu tive 12.500 líquidos por mês, mais um bolso de 1.500 do CNPq, eu sou um ano do CNPq, quer dizer, o meu salário é aberto, não sabe quanto eu ganho, tá aí, eu não ganho mal não para o Brasil, enfim, né? Estou com 71 anos, posso ver, não tem mais ninguém para cuidar, né?
Então veja o seguinte, né? Isso eu leio todo mundo que eles falam, eu todo digo porque eu sei os trabalhos também, né? Então veja o seguinte, então é um papel, um trabalho, me chegaram, hoje está todo mundo que era contra ganhando dinheiro lá. Eu acho interessante e bonito, como é a evolução, como é que tem que ter coragem nas coisas, né? Nós fomos lá, que era diretor da Copa, a briga para defender, para construir as coisas, mas tem que ter coragem. Mas me xingaram de tudo, que eu estava vendendo universidade, que era um privatizador. Eu sempre tenho uma discussão, tem que ter um Banco Mundial atrás de você sempre. Eu sempre olhava para trás, para trás de mim. Mas, o Banco Mundial está atrás de você, tá bom. Eu não sei bem como é, pouco importa. Né? Esse discurso vai do Rio Grande até a Patagônia. É o mesmo discurso no México, no Brasil, tal, né? Nós sempre, os culpados sempre os americanos, né? Nós parece que não somos culpados de nada, isso que é importante, nós também somos culpados, né? Então, para ajudar um pouco mais aqui, quer dizer, a discussão aqui, essa ligação da matemática, né? Eu sou engenheiro de meteorologia, formado em Ouro Preto, mas para eu fiz um mestrado em probabilidade, por isso que eu estudei análise dessas coisas, né, na França, depois fiz um doutorado na área de estudo operacional, né? Então, quer dizer, é importante, talvez nós podemos mais agregar hoje na universidade a própria matemática. Sem querer, nós estamos em todas, o pessoal, estatística é matemática. A computação é combinatória, quer dizer, tem muita coisa ligada à matemática. Nós vamos dividindo, porque a gente adora dividir, né? Você tem engenharia mecatrônica, tudo. Você tem 50 engenharias. Na França só tem você engenheiro, não tem engenheiro de Minas, ninguém sabe o que é. Eles estão lá, no engenheiro de Minas o cara tem biólogo, tem biólogo que é engenheiro de Minas. Né? A Politécnica hoje tem biologia, tem economia, tem uma filosofia da ciência, você tem engenheiro, né? Depois sai, faz filosofia da ciência. Não existe a visão do engenheiro mecânico, físico, químico. Engenheiro de alimentos na França é um químico que faz alguma coisa, especialização. Aqui o cara tem alimentos, não sei o que, tem 80 mil engenharias, né? Tá certo? Isso é outra coisa também que a matemática podia englobar. Muito é propriamente de matemática ali dentro, um pouco de química, etc. O trabalho do Carlile, por exemplo, lá na FJ comigo, eu trabalho junto à parte do pessoal de química quântica, por exemplo, que ele trabalhou, as pessoas não tinham uns trabalhos lá que não tinham ideia. O primeiro instituto no país de tal informação quântica, né? Havia 3 informáticos, o Carlile, o Flávio e eu, porque a computação do Brasil toda achou que fazer informática quântica era um negócio que não tinha sentido, quer dizer, então quem fazia era o físico, né? E até hoje a computação do Brasil entendeu que existe informação quântica, né? É impressionante, até hoje, não existe um projeto mais teórico. Né? Por quê? Ele tentou, acho que foi uma falta de visão também, né, da gente. E agora, essa reunião é bom porque o pessoal está interessado, né, que a gente fala. Quem mais faz hoje é a juventude, vocês têm que mudar, tem que viver. Não é fácil, né? Uma coisa nova, mexer na própria universidade é muito difícil, né? Então, a minha visão aqui é que a gente pode fazer muita coisa aqui, crescer. Outra coisa, nós temos currículo máximo, não mínimo. Eu sempre dizia isso, desde há mais de 30 anos que eu digo isso, quase me matam. Sabe quantas horas tem que fazer um engenheiro no FCJ? Quase 5 mil horas de aula. Nos Estados Unidos, 2.500. Na França, 2.200. Na Inglaterra também, na Alemanha também. Que 5 mil horas de aula em 5 anos. Exatamente. Então não pode reconhecer, você tem razão. Não tem aulas feitas com reconhecimento de diploma de um americano, tem que não reconhecer, né? Outra coisa, essa burocracia hoje para contratação de professores e por diante. Né? Então eu agradeço muito aqui, eu quis só colocar um pouco as palavras aqui, que eu tentei ser mais ou menos rápido, certo? E tinha outras coisas que se viram durante a discussão. Muito obrigado. Obrigado, professor. Bom, o próximo debatedor, professor Mário Martins. Bom, boa tarde. Esto parece como banca de tese, ¿no? Cuando você é o quinto membro da banca, você pode dizer, bom, já todos os anteriores falaram o que eu queria dizer, etc. Não sei o que vai sobrar. Você não leu a tese. Você não leu a tese, né? Eu vou sugerir que seja por ordem alfabética também, na ordem alfabética na banca de tese, para ter essa possibilidade. Né? Bom, eu sou um dos matemáticos de carteirinha, como o Putin, né? Então, isso tem que ser tirado em conta. Eu fui muito matemático de carteirinha, eu fiz uma graduação em matemática sem nenhum curso de física, por exemplo. Coisa que eu não me parece que seja para se orgulhar, realmente acho que era um grande erro da graduação em matemática que eu fiz, né? Então, sei lá, todo mundo pode se perguntar o que estou fazendo aqui falando de matemática interdisciplinar, talvez esteja pagando pecados de juventude, né? Mas eu... Bom, para começar com alguma coisa que todo mundo concorde,
eu queria dizer que a matemática é muito importante. Acho que todos devem concordar com isso, senão não estariam aqui. Além disso, eu queria dizer que a matemática interdisciplinar é muito importante, que quando a matemática entra em um problema, muitas vezes essa entrada na matemática num problema é que faz a diferença, que a matemática é útil, né? Quer dizer, não é apenas útil diretamente, ou seja, como aplicações diretas da matemática a diferentes áreas da ciência, da técnica, da sociedade, etc., mas é útil através das suas conexões indiretas, é útil através da sua forma de olhar o mundo, de interpretar, de formalizar a realidade, etc. Todo mundo concorda com isso? A segunda afirmação com a qual eu acho que não é muito questionável é a seguinte, que o engajamento dos matemáticos na interdisciplinaridade está abaixo do seu potencial. Essa é uma afirmação que eu escolhi muito cuidadosamente para dizer aqui, porque, em princípio, é uma afirmação irrefutável do ponto de vista de Popper, não é? Porque eu não estou dizendo qual é o potencial, portanto, sempre pode ser falado que está abaixo do seu potencial, porque eu não estou contando para vocês qual é o potencial, né? Mas eu acho que é verdadeira, né? Apesar de ser não refutável do ponto de vista epistemológico, né? E a terceira afirmação que me parece que ninguém vai questionar é a seguinte, que há muitas razões para esse pouco engajamento interdisciplinar dos matemáticos. Há muitas razões e algumas são razões que poderíamos dizer boas, né? E outras são razões que poderíamos dizer ruins. Razões boas, bom, a gente poderia dizer que a matemática, certo tipo de matemática pura no Brasil, atingiu um nível muito significativo, né? Essencialmente através de uma instituição modelo que é o INPA, que isso atrai uma quantidade de talento de matemáticos e de talento matemático, bom, que poderia estar em outras orientações na matemática. Essa seria uma razão boa, né? Porque o INPA, claro que é uma coisa boa. Além disso, qualquer engajamento matemático proporcionalmente pode influenciar uma área e outra área não, mas enriquece a matemática como um todo. Ok, há muitas razões, mas o que eu queria falar aqui é uma razão que me parece específica, que é a seguinte, que a gente tem, normalmente se tem pouco engajamento interdisciplinar na matemática, porque, como foi colocado aqui, ficar dentro da zona de conforto que a gente tem, bom, é mais agradável, faz as pessoas mais felizes, é mais confortável ficar dentro das áreas que a gente conhece bem, que se aventurar fora dessa região. Desde meados do século XX, a maneira como a gente produz matemática é mais ou menos bastante generalizada, e é através da publicação científica. Ou seja, a publicação científica, o que a gente faz normalmente em matemática, no nosso dia a dia como pesquisadores em matemática, é escrever, ou seja, nós somos escritores de matemática. As publicações científicas são os livros e, sobretudo, os papers, né? Ou seja, nós produzimos papers, o tempo todo os matemáticos produzimos papers, e esse é o sistema, é o modo de produção que existe na ciência contemporânea, e o modo de produção generalizado também em matemática depois da segunda metade do século XX. Ok, isso é bom ou ruim? Bom, não é valorativamente nem bom nem ruim, é uma coisa que tem funcionado de maneira eficiente, ou seja, funciona eficientemente produzir papers. Os papers são coisas que são julgadas, que são apreciadas por pesquisadores independentes,
em geral anónimos, que determina se esse paper é original, significativo e correto e é bom, e determina se esse paper vai ser publicado ou não vai ser publicado, e se é publicado, vai ser publicado numa revista melhor ou pior, e dessa maneira, quando o paper é publicado, fica congelado, digamos assim, e a gente passa a conhecer esse paper pelo seu título, pelo seu autor, pela revista em que você foi publicado, em definitiva passa a conhecer esse paper pelo que eu chamaria de valor de fase, de fato, o valor de fase é tudo que você sabe sobre um paper sem ler o paper, então é o que a gente sabe quando lê um currículo e vê, o currículo desta pessoa tem tudo isto aqui, e você julga como é o currículo dessa pessoa, mas você não leu nenhum paper, Há muitas críticas a esse tipo de coisa, algumas críticas bem fundamentadas, reclamam que, bom, por exemplo, não, você não pode fazer isso quando você julga o currículo de uma pessoa e você determina se uma coisa tem valor, se esse currículo tem valor ou não tem valor, a maneira de saber se isso tem valor ou não tem valor é ler o paper. Isso é besteira, não podem ser lidos os papers para julgar uma pessoa, o que você vê é o valor de fase do paper. Então, o paper é uma coisa parecida também é parecida com o dinheiro, parecido com o dólar, Você também sabe o valor de fase. O dólar, quando foi o acordo de Bretton Woods, ele foi determinado que por cada dólar o governo norte-americano deveria dar determinada quantidade de onça de ouro, Isso imediatamente passou a não ser cumprido, Desde então o dólar começou a se desvalorizar exatamente o mesmo dia que isso foi determinado, e isso terminou oficialmente descumprido quando Nixon, em 1977, disse: isso não vale mais, vocês continuem mexendo com o dólar, mas essa história de trocar por ouro acabou, Quer dizer, nós não vamos trocar coisíssima nenhuma. Com o paper acontece uma coisa parecida, Quando as pessoas pensaram, bom, vamos tratar a ciência através dos papers, trocar os papers, a qualidade dos papers, etc., você pensava, ok, o paper vale pelo seu conteúdo, mas de fato, na atualidade, você nunca troca o paper pelo seu conteúdo, você aprecia somente o valor de fase, e isso é que funciona. E isso funciona, Isso funciona, é efetivo, isso já foi criticado inúmeras vezes, continua sendo criticado, mas é extremamente eficiente e vai continuar assim, Vai continuar assim. Houve algumas... Eu fiz toda a minha carreira ao contrário, Quer dizer, por exemplo, eu soube da crítica aos papers antes de ter escrito nenhum paper, Então, meu conhecimento através da crítica aos papers surgiu do trabalho de matemático e pensador chamado Oscar Warshawski, que você deve conhecer. Então, Oscar Warshawski, nos anos 70, ele escreveu uma crítica devastadora ao sistema de produção científica, ou seja, ao sistema dos papers, dizendo que, bom, criticando as modas, as modas é que, bom, se publica dentro de uma determinada área, e aqueles científicos que mandam mais, enfim, que tem uma influência em dizer qual é a área que está de moda. E o que Oscar Warshawski, dentro dessa crítica devastadora, que vale a pena ser lida, apesar de ter sido escrita há muito tempo, em 1970, o que ele propunha era uma solução voluntarista. Voluntarista significa mais ou menos dizer o seguinte: não faça mais assim, não faça mais isso é muito feio, reúnam-se, façam grupos nos quais vocês possam fazer coisas úteis, fazer coisas que sirvam à humanidade e que sirva naquela época se falava que sirva a mudança social, que sirva a uma mudança radical da sociedade. Estamos falando de 1970, onde todo mundo enxergava isso como muito necessário. Bom, essa foi uma crítica voluntarista. Esse professor Warshawski efectivamente conseguiu fundar esse tipo de grupos, ele tinha grupos que trabalhavam nesse sentido, todas pessoas inteligentes, mas como toda solução voluntarista fracassou, porque tudo que funciona na base de dizer, olha,
é muito bom fazer determinada coisa, façam determinada coisa porque é bom, façam determinada coisa porque a sociedade quer que seja assim, porque vai trazer progresso, porque... não sei, se só vai pelo voluntarismo, não vai funcionar por pouco tempo, vai funcionar naquele engajamento violento inicial, mas depois vai se esgotar, as pessoas vão se cansar. Enfim, com voluntarismo sozinho não se faz nada, por mais empolgado que a gente esteja no primeiro momento. Então, o que se precisa fazer, em termos de, digamos, entre aspas, soluções? O que se precisa são as instituições adequadas, ou as mudanças institucionais adequadas, que façam com que as pessoas, pela própria vontade e sendo felizes e ganhando com essa atitude, façam o que é realmente necessário fazer. Então, como que nós começamos esta reunião toda dizendo, olha, interdisciplinariedade é boa. Bom, vocês aceitaram que eu disse que o engajamento interdisciplinar dos matemáticos está abaixo do seu potencial. Poti se perguntou várias vezes, como é que nós temos que fazer para... nos meus termos, digamos, aumentar esse tipo de engajamento, e eu acho que a resposta parcial que existe, uma resposta que existe para isso é criar as condições de contorno, criar as condições, e essas são as instituições, criar as instituições adequadas para que dentro desse tipo de instituição as pessoas se desenvolvendo a si mesmas e sendo felizes e estando satisfeitas e ganhando com isso, façam o que deve ser feito. Que tipo de condição de contorno deve ser implementada para esse tipo de coisa? Que tipo de instituição? Bom, eu não tenho muitas soluções, mas a solução que me parece, a sugestão que me parece óbvia, que também foi colocada aqui pelos meus colegas, é o seguinte: você tem que colocar juntos, em uma relação orgânica, num contato orgânico e, se for possível, físico, os matemáticos com os não matemáticos. Ou seja, você tem que criar graduações interdisciplinares, pós-graduações interdisciplinares, departamentos interdisciplinares, universidades interdisciplinares, centros interdisciplinares, CEPIGs e todo esse tipo de instituição, onde exista o contato orgânico e físico entre o matemático e o não matemático. Essa é a maneira mais óbvia, mais simples e direta como você pode fazer para que efetivamente essa interrelação se produza e com naturalidade, sem apelos de tipo voluntaristas, as pessoas comecem a produzir em conjuntos e dentro do sistema, dentro do modo de produção usual com papers, ou seja, com papers, sim. Bom, então agora o resto de todas as outras soluções vão ser dadas pelo Martin Tigre. Então agora, para finalizar essa primeira parte, depois a gente iniciar a conversa com a plateia, professor Martin Tigre, por favor. Eu vou tentar ser o mais breve possível e vou... É tão ruim ser o último, porque até a desculpa de que todos já falaram, já foi falado. Pois é, até isso a gente perde, né? Muito bem, eu quero falar algumas coisas primeiro genéricas e depois eu vou dizer alguns tipos de solução ou proposta, etc., que eu possa fornecer. Primeiro são algumas constatações. Primeiro, a matemática, ela mudou enormemente, na minha opinião, devido aos seguintes fatos. O primeiro é não sei qual é a ordem exatamente, mas vamos começar pelo computador, que permitiu que uma enorme massa de dados fossem colocados, as simulações começaram a acontecer. São coisas que realmente são fenômenos que mudaram muito a maneira de fazer matemática. A segunda é a internet, no sentido de que
houve essa inserção no mundo matemático de pessoas que não estudaram matemáticas e que puderam fazer contribuições matemáticas sem ter sido matemático. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, e você hoje vê essas áreas todas de engenharia, física, química, biologia, etc., com contribuições matemáticas absolutamente autênticas e de altíssima qualidade, certo? E que elas saíram de um universo que não era um universo matemático. E reciprocamente também, pessoas também que leram matemática e que estão de outras áreas. Então, nesse sentido, os departamentos de matemática não são mais a única fonte de produção e de propagação de matemática, pelo contrário, muitas vezes são maneiras até reacionárias e corporativas de impedir esse fluxo de matemática. Então isso é uma coisa muito importante. E finalmente, o último elemento que eu acho que mudou radicalmente na maneira de pensar matemática foi o barateamento do experimento. Isso é uma coisa também, uma revolução tecnológica enorme. Se você pensar bem, vamos olhar o matemático, assim como o físico, químico, por exemplo, do início do século XX ou final do século XIX. Eram pessoas que tinham um cunho muito mais generalistas, sabiam muito mais coisas ao mesmo tempo, etc. E basicamente tinham ideias, e essas ideias depois eram tentadas de ficar explicitadas ou ser provadas em termos de experimentos muito rudimentares. Tanto é você ver o caso do Einstein, por exemplo, que no fundo não tinha experimento nenhum, mas ele achou que a luz ia fazer uma mudança por causa da gravitação, etc. E depois, 20, 30 anos depois, apareceram essas evidências. Muito bem. A situação começou a mudar quando, tecnologicamente, tanto o computador quanto a tecnologia em geral, começou a ter uma produção de dados estúpida e barata. No meu caso, que eu trabalho com petróleo, que é um caso de geofísica, você, para fazer um experimento de geofísica, você não tinha dinheiro, não tinha nada. Hoje você vai no mar e você tem bilhões, terabytes, ou que seja lá, de dados de geofísica que são colocados. Esse fato de o barateamento de sensores, hoje você pega essa sala e pode encher de sensores por um preço baratíssimo. Essa enorme quantidade de dados que começaram a aparecer, elas começaram a criar desafios matemáticos que são completamente diferentes dos desafios matemáticos dos nossos colegas do século XIX. Porque, na verdade, é tanta informação que a gente não tem nem equações que a gente consegue dizer para colocar. Então, a maneira de inferência matemática passou a ser questionada no sentido de que os próprios experimentos, o próprio conjunto de dados, ele era mais forte do que propriamente as ideias pré-concebidas ou iniciais de você ter a hipótese colocada. Então, o tal do Big Data, por exemplo, é o exemplo mais típico agora. A gente vê que os dados eles têm uma dinâmica própria, de tal maneira que isso aí é o dado que precisa da teoria e não a teoria que precisa do dado. Então isso é uma mudança absolutamente radical. Muito bem, como é que a gente então leva em consideração esses três fenômenos e como é que eles devem impactar a nossa relação com a matemática e a nossa utilização matemática na sociedade? Muito bem, o primeiro ponto, bom, já foi falado por todos os meus colegas aqui, é realmente ter muito menos aula do que é possível, porque realmente, nesse sentido, o modelo clássico de transmissão de conhecimentos, então ele passou a ser completamente diferente. Além do mais, os alunos, os jovens em geral, têm uma maneira de lidar com essas informações de forma muito diferente do que nós tínhamos ultimamente. Muito bem, então a gente tem que pensar desse jeito aqui, e uma das coisas também que está me inculcando bastante de como é que a gente deve lidar com o problema, que também já foi falado aqui, é essa situação de que a maneira pela qual nós estamos lidando com a matemática e também com outras ciências é muito mais através de grandes temas do que propriamente os monodisciplinares do instituto ou do departamento. Enfim, na minha visão, o conhecimento hoje se move através da organização em problemas.
Então existem problemas fundamentais como a cura do câncer, escolher a melhor forma de energia adequada ao mundo, como viver mais, uma série de problemas assim que são extremamente interdisciplinares, onde é que todo mundo pode dar palpite. E outra coisa, existe uma democratização enorme nisso. Você pega um advogado que nunca viu nada, mas sempre tivesse uma ideia boa, essa ideia boa será automaticamente incorporada dentro do sistema, pelo fato de a gente ter também internet e uma série de outras coisas. De modo que a primeira maneira de tentar desbloquear essa ligação com a matemática é através da organização em temas. Nesse sentido eu concordo com o Coty quando ele fala que existe um fio condutor, etc. Então, no fundo, o fio condutor, na minha opinião, é uma maneira de você organizar em temas. Isso aqui é uma questão local global. O que quer dizer local? Você vê quais são os recursos humanos que a determinada situação tem e escolhe naqueles recursos humanos onde é que eles podem contribuir otimamente para que tenham um impacto social maior. Então eu acho que esse é o primeiro ponto, é a organização em temas. A Unicamp, por destino, certo? Não sei se isso foi o acaso ou não, mas por acaso ela tem coisas chamadas centros e núcleos, certo? Centros e núcleos significam lugares onde se faz ciência e aplicação, teoria também, mas em áreas que são fora de uma área tradicionalmente coberta por apenas um instituto. Então, no caso específico, da minha atuação, que é o Centro de Estudo de Petróleo, CEPETRO, certo? Se você olhar petróleo, tem tudo lá dentro. Tem matemática, física, química, informática, geologia, até geologia tem, etc. E assim vai de todas as coisas. Então, tudo que a gente pode imaginar, você tem em petróleo. E, além disso, tem dinheiro. Então, significa dizer que então é uma área que é uma área muito interessante de ser explorada, e nós estamos fazendo isso já há muitos anos, certo? Onde é que você tem os recursos suficientes para entrar numa uma interdisciplinaridade na qual você tem um impacto econômico importante também. Então eu acho que a Unicamp tem já esse germe, e eu advogo isso. Se os departamentos são pequenos, e se a corporação é muito difícil de você encampar esse tipo de interdisciplinaridade, fundem um centro ou um núcleo, mas saiam dessa camisa de força. Ou a gente tenta mudar por dentro, os departamentos e institutos mais ou menos se abram para um ensino um pouquinho mais interdisciplinar, mas se não der, tem outra saída, certo? Muito bem. E o terceiro ponto que eu queria colocar aqui, que é o último do jogo, é essa dificuldade enorme que a academia tem de ter um acesso, uma via de mão dupla com as empresas. Isso também, no petróleo a gente tem isso, porque tem muitas empresas, nós estamos trabalhando muito em relação a isso. É difícil estágios, é difícil uma série de... como que uma empresa vem e coloca um problema que seja atacável por um matemático. Tipicamente, eu tenho uma piadinha de petróleo para dizer também, que é muito interessante, que o matemático foi dar uma aula, um petroleiro foi dar uma aula no fundão sobre propagação sísmica, etc, etc. Então, a primeira frase dele foi a seguinte: vamos considerar uma fonte pontual que se propaga. Essa fonte pontual significa um tiro, seria uma explosão, etc, etc. Aí, peraí, defina fonte pontual, que não está muito claro, exatamente. Ou seja, o cara não conseguiu sair da primeira frase da palestra dele porque teve questionamentos sobre o que era uma fonte pontual, e isso ficou até lá ao final. Ou seja, ninguém nem queria escutar o problema até o fim se aquela formulação não tivesse exatamente de acordo com as coisas lá. Outra coisa, os matemáticos também, muitas vezes aparecem problemas de geofísica toda hora, que são mal formulados matematicamente, cujos teoremas não funcionam, que não satisfazem as hipóteses, que violam todas as coisas, mas no final das contas você até acha alguma coisa. Então os matemáticos dizem: bom, isso é que eu me recuso a trabalhar nessa situação. O matemático aplicado, se tivesse um pouquinho mais de coisa na cabeça, pensava assim: é incrível como aquele negócio até dá certo, certo? Então a pergunta é essa: eu mudo a teoria para que aquilo seja uma maneira de conseguir explicar o que aconteceu. Então, com isso, a gente tem então todos esses parâmetros. Primeiro, organização em temas. Se não for possível dentro dos departamentos, façam outra maneira, certo?
é mais ou menos na linha do Bevilacqua, que falou começar tudo do começo, ou do zero. Os temas, entrar com a computação com uma maneira absolutamente fundamental de juntar tudo aí, porque agora a gente tem muito mais informação do que tinha antes, e a inserção fundamental das empresas no processo, de tal maneira você conseguir capturar os problemas sociais que eles, quando eu falo sociais, problemas práticos que existem lá, e de que forma você pode contribuir com eles. Tá certo? Então, basicamente, são essas as considerações que eu queria fazer, né? E, além disso, problemas mais também pontuais, que eu gostaria muito de ver estudar na universidade. Por exemplo, no tema da inserção industrial, eu queria falar uma coisa, observação. Por exemplo, se você vai nos Estados Unidos, por exemplo, existe cadeira IBM, cadeira Dell, cadeira não sei o que, cadeira isso, cadeira aquilo e tal. Por que a gente não tem aqui uma cadeira Votorantim, cadeira Petrobras, cadeira Safra, cadeira Itaú, certo? Cadeira Embraer, certo? E eu estou há 20 anos tentando um troço desse, certo? E não adianta, porque a corporação não deixa. Essa cadeira nos Estados Unidos é uma cadeira colocada em algum departamento para estudar coisa que a indústria quis, ou que o Ricasso, que foi o fundador, queria coisa lá. Por que não se aceita um negócio desse? Por exemplo, uma cadeira Votorantim para estudar, sei lá, cimento, ok? Ou estudar engenharia civil, etc, etc. De tal maneira que a cada 5 anos fosse trocado, e era um dinheiro que entrava ali e você não tinha essa pressão de tirar pessoas. Então é o chamado Endowment Shares. Quem quiser colaborar com isso, por favor, façam isso, porque isso é uma excelente maneira de incorporar recursos humanos e que tenham essa área. Outra coisa também, doações industriais. Eu me formei em Stanford, formei mais tarde que o Bevilacqua, mas me formei lá. Desde lá, me terminei em 79. Desde lá eu recebo todo ano uma cartinha de Stanford dizendo o seguinte: olha, aqui eu tenho 50 fundos. Você não quer participar em um? Tá certo? Aí você olha os fundos, você fica com água na boca mesmo. Um dia eles vão me pegar, porque eu estou quase fazendo um negócio desse aí, certo? Agora, o fundo que eles oferecem, em primeiro lugar, é um dinheiro que vai ser dado numa área que você gosta, e ainda por cima tu vai acompanhar o que vai acontecer. Vamos supor agora que um ex-aluno, está cheio de ex-alunos Unicamp, por exemplo, estou falando aqui da Unicamp, que viraram, sabe, grandes ou magnatas, ou chefe de empresa, ou cargos importantes, etc, cheio, tá certo? Por que esses caras não podem atrair isso para dar dinheiro para o lugar, com aquele mesmo papo? Lembra-se dos velhos tempos, foi tão bom quando você estudou aqui e tal. O cara tem boa lembrança mesmo, louco para dar, tá certo? Muito bem. Aí a pergunta é a seguinte: se ele desse dinheiro, ele não segue o que acontece com o dinheiro, ele entra num fundo, um buraco negro, entendeu? Então o cara, pô, não, eu quero dinheiro porque eu gostaria muito de botar um laboratório de microscopia, que é a minha área, e eu gostei muito, tá? Eu quero botar 2 milhões de dólares naquele negócio lá. O cara falou, tudo bem, então, mas você não acompanha o que acontece. Então, é aquela coisa, também faz parte dessa ideia de começar tudo do começo. Nós temos que modificar a estrutura administrativa de modo a construir um receptáculo de contribuições industriais, certo? E de tal maneira que com isso a gente vai ter o impacto da interdisciplinaridade. Então foram só algumas 3 ou 4 ideias aí que eu coloquei. Vou parar por aqui. Espero que na nossa discussão a gente avance. Obrigado. Excelente, Igor. Bom, vamos passar para a segunda parte, e o único debatedor que tem um compromisso é o professor Bevilacqua. Então eu diria que a gente vai poder aproveitar. O Marcelo já tem uma perguntinha para o Bevilacqua, né? Eu tenho uma pergunta. Eu tento acompanhar a experiência da Federal do ABC. E você fez um comentário sobre a ousadia e não ter medo de errar. Junto com não ter medo de errar, eu gostaria de ter o privilégio de poder aprender com os erros dos outros também. Então, como você avalia essa experiência da Federal do ABC? Quais são os erros que a gente pode evitar? E em que medida, ligando com uma coisa que apareceu em diversas outras pessoas falaram, até que ponto a
interdisciplinaridade ela não demanda de fato um tipo de postura, um tipo de formação, um tipo de atitude muito diferenciada, e até que ponto não vira um pretexto para você cobrar menos matemática do vestibular, e matemática ou o que quer que seja, né? Tornar flácidos os conteúdos disciplinares, né? E não tornar só fortalecer. Bom, não é uma pergunta fácil de responder. Eu tive nos primeiros anos, acompanhei durante os 4, 5 anos. Bom, existem muitas dificuldades, né? Porque o modelo, ele muda muito o sistema que nós temos hoje, né? Não é um curso de bacharel, né? Faz-se 3 anos, quer dizer, em primeiro lugar, não são os 5 anos, porque tem engenharia e tem os outros bacharelados depois de física, etc. Mas esse é o fundamental, né? Então, nesse primeiro contato, os estudantes entram para a universidade, esse é o outro ponto, né? Eles entram para o bacharelado, né? E depois desses 3 anos, eles prosseguem, né, em outras atividades, né? Seja em física, química, engenharia, né? Ou saem para fazer os seus próprios negócios. Eu acho que isso é um dos pontos que, pelo menos inicialmente, foi muito estimulado, né? Mas essa é uma breve descrição do modelo, e o que eu queria dizer agora, quais são as dificuldades, né? Que seriam um dos pontos principais. Primeiro, a primeira grande dificuldade que nós tivemos foi o corpo docente, os estudantes. Por quê? Porque nós tínhamos um bombardeio da imprensa local, né, dizendo que aquilo não era uma universidade do ABC, era uma universidade no ABC, que os dirigentes vinham de São Paulo, até do Rio vinha gente, que absurdo, né, como é que está lá em Santander, então não pode. Tínhamos também bombardeio da imprensa de São Paulo, aqui principalmente a Folha, o Estadão, dizendo que aquilo era Unilula, que aquilo era uma porcaria, porque foi a universidade que eu queria, porque ele nasceu lá. E nós tínhamos uma terrível, também, inimigos terríveis, inimigos que eram os diretores de cursinho, que diziam para os estudantes: não vão para lá, porque esse modelo não funciona, isso não pega. Então, vocês imaginam, o Hélio está aí para confirmar, né, a agonia que a gente viveu. E, além disso, bom, então esse foi um problema muito importante. Com isso, o que aconteceu? Com os estudantes, mais da metade no início eles eram jubilados, né? Isso nós fizemos questão de manter, né, no início, acho que até hoje se mantém, né? Não adianta, a universidade tem que ser adequada para as pessoas que realmente têm essa vocação e querem fazer isso, né? Então não é mandar embora de qualquer jeito, fazer esse acompanhamento, etc. Bom, outra dificuldade, a cultura dos professores. É muito difícil, entende, você criar uma universidade sem departamentos, com 3 centros, um centro de ciência da natureza, um centro de engenharia, todas as engenharias, um centro de matemática e computação. A cultura dos professores é o seguinte: eu fui formado dentro de um modelo, e a tendência, não de todos, mas de muitos deles, é de repetir o modelo que foi formado, né? De modo que isso é uma dificuldade. Bom, deixei de acompanhar, mas eu acho que tanto o Fázio como o Laudo tentaram manter isso. Não é fácil de manter. Agora, existe bom, então essa é outra dificuldade, a própria cultura, e há um risco, viu? Eu acho, viu? Há um risco, principalmente das engenharias, porque o engenheiro é muito conservador, terrivelmente, e matemático também, viu? Se a reitoria, se a universidade não manter esse ideal, né, de ir para diante dentro desse novo modelo, né, se afrouxar, vai voltar para trás, entende? Porque é natural. Bom, uma das vantagens que tem esse modelo também, né, e que é outra dificuldade, é que não há abertura de concurso para disciplina, como às vezes acontece em várias universidades. Não sei como é que é aqui no Unicamp, mas numa PJ, às vezes eu vejo, você ter contratado, abre um concurso para uma disciplina.
concurso para o centro, concursos para o centro. Portanto, o professor não tem a obrigação de dizer, bom, essa disciplina é minha e essa é sua, não é, é para o centro. Quer dizer, existe um leque de disciplina. E eu acho que houve um outro problema, muito por força e, digamos, imposição, assim, até indireta de governo, crescer depressa. O Brasil tem pressa de crescer. Eu acho que o UFMBC devia ter começado muito mais lentamente aí. Pois é. Então eu acho que devia ser muito lentamente. Eu acho que agora estabilizou um pouco, está um pouco mais estável. Eu acho que ela não pode crescer rapidamente. Então esse é um outro problema sério. E tem outras vantagens. Eu acho que a organização dos fios condutores, por exemplo, da graduação, são diferentes, não é? Física, química é diferente, a estrutura da matéria, energia, processo de transformação, comunicação, informação é diferente. Se você for ver, por exemplo, no Helmholtz Instituto, quais são os focos de pesquisa que eles têm, por incrível que pareça, estrutura da matéria, energia. Quer dizer, quando foi criada, né, e esse processo de transformação e comunicação também altos em tecnologias avançadas, ela foi orientada dentro de uma linha que realmente está atendendo o futuro. Agora, não é fácil. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: há uma grande satisfação, para mim, eu acho que para todos os docentes, os estudantes gostam. Os estudantes são aqueles que mais defendem o modelo, porque eles se sentem com vantagens, entende? Nesse sentido. O Valdir, no outro dia, me comentando comigo, os alunos têm um curso de engenharia de biomedicina, por exemplo, né? Tem uma empresa que gosta dos nossos estudantes. E é interessante que ela gosta, diga se eu estou errado, Valdir, não é que eles saibam muito mais que os outros, não. Quando eles veem um problema novo, eles vão dizer, eu topo resolver. Vão na busca.